Boa noite. Aqui mais uma aula do Grupo de Iniciação Científica Júnior no canal. Não é no canal. Está gravado e vai estar no canal da UFO, né? Então, hoje, dia 10 de março de 2022, 20 horas. Acho que fizemos a tarefa, mas a aula de hoje é sobre a correção da lista 2 de exercícios de lançamento parabólico sem resistência do ar, que já disse e vou repetir. Tudo bem que a gente tem vários alunos que estão lá desde o dia 1º de janeiro conosco. Parabéns, né? E vários outros, mas assim, vários mesmo, tipo 25, 35, novos. Novos por quê, professor? Porque aqueles que começaram lá em janeiro, sabe, saíram, né? Ou foram saídos, né? Porque não entregaram as tarefas e tal, e aí foram entrando alguns, né? Que de repente não pegou todas as aulas, né? E não foi ver lá no canal, né? Onde temos a playlist só sobre a iniciação científica, né? Porque lá tem a aula que o Vitor deu, né, sobre o movimento parabólico, sem resistência do ar ainda, porque a gente vai incluir a resistência do ar. E você já pode imaginar que vai ficar mais complicadinha as equações, né? Talvez com dois ou três termos a mais em cada lugar, uma exponencial aqui, um ln ali, né? ln, logaritmo neperiano, aquele negócio parecido com log. Sim, que tem lá no seu curso de matemática, que você já estudou. Tá? Não estudou, não? Pois é. É bom começar a aprender, né? E o Vitor, então, vai fazer a correção da lista 2 hoje. Vai dar até, talvez, aí a nota média da turma. A nota média da turma. Né? Parabéns aos que tiveram notas bem altas, né? E aos demais que tiveram notas menores que 5, né, precisará melhorar um pouquinho. Né? Certo, Eu tenho uma pergunta. Nicole Oliveira? Nicole, você está com o celular na frente da câmera. Não, professor, é que eu estou usando uma coisa da minha escola, rapidinho. Rapidinho, tá bom, vou ficar esperando aqui. Tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Henrique, enquanto a gente espera. O aluno que ele tira muita nota baixa, assim, ele vai ser banido do curso? É claro que sim, ué. Estamos aqui gastando dinheiro a todo o governo, né? É lógico que sim, né? Avisamos Pode isso em algum continuar, momento. professor. Oi? Pode continuar. Obrigado, Nicole. Nicole já resolveu o probleminha rápido dela. Tá? Então, 8 horas e 5 minutos, não vamos roubar tempo do doutor Vitor Galvão, né? Que está ansioso para mostrar 2 exemplos adicionais para vocês e corrigir os 3 exercícios. Um exemplo e meio. Um exemplo e meio, tá, quase 2. E ilustrar exemplos de listas bem apresentadas e listas com péssima apresentação. E daqui por diante, em futuras listas, vamos estar dando vamos dar notas positiva ou negativa, conforme a apresentação da sua lista. Tá? A boa apresentação cabe em qualquer lugar. Né? Entendeu? Assim, quando você vem aqui assistir essa aula, você não vem todo despenteado, né? Entendeu? Pega uma roupinha legal. Exceto o Henrique Assis, que está sempre despenteado, mas ele é outro caso, né? Certo, né? Então, a apresentação é sempre bem-vinda. Todo mundo gosta de ver coisas bem apresentadas, entendeu? E uma lista de exercício, um relatório, tem que ter sempre uma capinha, sempre uma resolução limpa. Mas o Vitor vai comentar mais sobre isso. Então, eu vou ficar olhando aqui o chat, em algum momento vou fazer a chamada, né? Não me deixem esquecer de fazer a chamada. Tá bom? Então, Vitor, é com você aí. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Inicialmente, eu vou fazer a correção da lista e depois
vou mostrar para vocês alguns modelos, não é um modelo, na verdade, né? Eu peguei algumas páginas de relatórios que foram feitos aí por vocês para poder comentar. Na verdade, relatório não, lista de exercício, tá? Para poder comentar o que tá legal e o que pode melhorar. E o que não tá nada legal. Então, inicialmente, vamos ver aqui a correção com os exemplos, tá? Deixa eu colocar para apresentar. Ok, vamos lá. Estamos apresentando, só que eu tenho que fazer outra coisa. Todo mundo está vendo agora? Sim, senhor. Ok, deixa eu só organizar meu apontador a laser virtual aqui. Então, vamos começar. Continuando, a gente vai continuar com exemplos e exercícios do movimento parabólico sem resistência do ar. E, para começar, o primeiro slide que eu coloquei aqui é uma comparação. Eu fiz uma distribuição de notas entre aqui, né, um histograma, onde eu tenho o número de alunos que ficaram dentro dessa faixa de acerto. Então, a gente pode fazer em comparação da lista 1 com a lista 2, podemos ver aqui que entre 9 e 10, 15 alunos melhoraram na lista 2, ou seja, teve bastante 10. Por outro lado, também aumentou a quantidade de notas entre 0 e 1, notas muito ruins. Desde já, a primeira coisa que eu falo para vocês com relação à correção é a nota, ela não é muito quebrada. Eu não posso dar ponto 2, ponto 3, ponto meio. Opa! Alguém pode fechar o microfone, por favor? Confundiu. Vamos lá. Então, a correção, ela geralmente é feita em múltiplos de meio. Ou você tira 2,5, você tira 3, enfim. As três questões que foram colocadas na lista 2, elas valiam, né? A primeira questão valia 3 pontos, a segunda questão, que era a questão mais simples, era só preencher uma tabela, inclusive alguns alunos fizeram em Excel, embora eu tenha falado, faça os cálculos na lista, de qualquer forma eu considerei. Dessa vez, na próxima vez, se tiver lá, façam os cálculos manualmente. Se vocês não fizerem os cálculos manualmente, eu vou desconsiderar o exercício, tudo bem? A gente precisa ter esse combinado, ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo que eu vou falar aqui. É um exemplo meio tá um pouquinho... O contexto dele não está muito legal, né, devido ao que tem acontecido, mas vamos lá, uma batalha naval. Então, é o que eu tenho o lançador de mísseis pretende atacar uma embarcação inimiga. A distância entre as duas embarcações é de 4,5 km. Para isso, um míssil desse carinha aqui é lançado a 45 graus. No entanto, o barco alvejado, ou seja, o barquinho verde, detecta o míssil e começa a se afastar com velocidade constante. Se a velocidade é constante, nós temos um movimento uniforme de 50 metros por segundo. Após 10 segundos, que o barco começa a se movimentar, outro míssil é lançado em direção à embarcação em movimento, também a 45 graus. Primeira coisa, qual é a velocidade do primeiro míssil lançado, né? Primeiro item que a gente tem que calcular. E aí é simples, vocês já fizeram isso algumas vezes, foram 2 listas. Na minha aula eu fiz, na primeira aula que eu fiz, eu já fiz um exemplo. Na segunda aula também fiz um exemplo. E aqui é bem simples. Eu sei, primeiro vamos, só animaçãozinha, né? Fiz a animaçãozinha do barquinho caindo, infelizmente foi acertado. Adorei essa animação, vou voltar novamente.
É mais ou menos isso. Vou voltar de novo, porque eu gostei muito dela. Assim que o primeiro míssil é lançado, o barquinho começa a se movimentar. O segundo míssil é lançado 10 segundos após, e aí eu quero saber qual é a velocidade de lançamento para que o barco seja acertado. Item A. Velocidade do primeiro míssil lançado. A gente sabe que o alcance máximo vai ser onde o barco deveria estar. O míssil tem que percorrer o alcance máximo de 4.500 metros. Tudo bem? Então, eu sei que o alcance máximo vai ser dado por 4.500 metros. E como que eu calculo a velocidade? Sei. A fórmula, a expressão que determina o alcance máximo a partir da velocidade do míssil e do ângulo de lançamento, é só manipular essa equação, e vocês já viram isso algumas vezes. Para um ângulo de 45 graus, seno de 2 vezes 45 é igual a 90, então seno de 90 vai ser 1, isso simplifica bastante, e com isso eu coloquei V01 porque vão ser 2 mísseis, tá? V01 é do primeiro míssil. Vai ser igual ao alcance máximo inicial, 4.500, vezes a aceleração da gravidade. Calculando, eu vou encontrar que a velocidade do primeiro míssil é de 210 metros por segundo. Aqui um exemplo hipotético, tá, gente? Geralmente mísseis eles têm velocidades maiores, geralmente têm velocidade supersônica, hipersônica, enfim. Mas aqui é um exemplo, tá? Uma velocidade de 210 metros por segundo. Quem quiser saber a velocidade em quilômetros por hora, basta fazer o quê? Multiplicar por 3,6, ok? Vamos continuar então. O segundo exemplo. Agora, qual é a velocidade de lançamento para que o segundo míssil acerte o barco em movimento? E agora a gente vai ter que brincar um pouquinho com as funções horárias. Essa é a ideia desse exemplo aqui. Porque o que acontece? Quando o barquinho começa a se movimentar, ele se movimenta com velocidade constante. Se a velocidade é constante, sabemos que é um movimento retilíneo e uniforme, e se é um movimento retilíneo e uniforme, tem uma expressão para calcular, certo? O deslocamento do barco em função do tempo. Ou seja, qual é a equação horária que relaciona o tempo de deslocamento do barco e o tempo. A gente já viu essa equação. Então, quando o primeiro míssil é lançado, ele estava a 4.500 metros, certo? Após 10 segundos, a embarcação atacada ela vai estar em que posição? Podemos utilizar a função horária, ou melhor, a equação horária do movimento retilíneo uniforme para essa distância do barco aqui. A posição do barco em função do tempo, ou seja, a equação horária que relaciona o tempo com a posição vai ser igual à posição inicial do barco, ou coloquei aqui xb 0, mais a velocidade do barco, que multiplica o tempo. Qual é a posição inicial do barco? 4.500 metros. Qual era a velocidade de deslocamento constante igual a 50 metros por segundo, certo? E qual é o tempo que ele demorou para se locomover? 10 segundos. Calculando isso, o barco vai estar numa posição, após 10 segundos, de 5.000 metros ou 5 quilômetros. Tudo bem? No momento do segundo disparo, a gente pode zerar a contagem. A gente tem um outro problema. Agora, o barco está na posição... Deixa eu colocar aqui. O barco ele estaria nessa posição aqui de 5.000 metros e eu posso zerar meu cronômetro, porque o segundo míssil vai ser disparado no mesmo tempo em que o barco está nessa posição aqui. Tudo bem? Qualquer dúvida pode levantar o braço que eu explico. Mas o tempo que eu posso zerar a contagem e eu vou ter uma nova equação horária para essa embarcação aqui que afundou. De novo, a expressão geral é posição inicial do barco mais a velocidade do barco vezes o tempo. Movimento uniforme, retilíneo, tudo bem?
Só que agora ele está na posição inicial de 5.000 metros e não de 4.500. A velocidade continua sendo a mesma porque é constante. Tudo bem? O míssil vai encontrar a embarcação no seu alcance máximo. Logo, o intervalo de tempo que a embarcação é atingida, ou seja, o intervalo de tempo que a embarcação demora para sair daqui e chegar até onde ela afundou, vai ser igual ao tempo de voo do míssil. O tempo que essa embarcação demora para chegar daqui até aqui é o mesmo tempo que o segundo míssil é tirado para chegar aqui. Então, que intervalo de tempo, ou melhor, que instante eu vou utilizar para calcular a equação? O tempo de voo do segundo míssil. Tudo bem? A partir disso, eu tenho uma condição de colisão, a condição que o míssil acerta o barquinho. E que condição vai ser essa? O alcance máximo do segundo míssil vai ter que ser igual à posição do barco no instante de tempo de voo. Ok, pessoal? E com isso, precisamos de 3 equações. A primeira equação é o alcance do segundo míssil. A segunda equação vai ser a posição do barco atingido no instante de voo. E aí eu vou substituir. Que instante é esse? Vai ser um instante de voo aqui. E a terceira equação, também já foi dada, é o tempo de voo do míssil no movimento parabólico. Tenho 3 equações e agora eu preciso substituir essas 3 equações aqui para tentar encontrar quem é a velocidade do míssil. Tudo bem? Vamos fazer isso. As 3 equações aqui. Já vamos calcular. X máximo 2 vai ser igual a V02 ao quadrado, seno de 2 vezes 45. 2 vezes 45, 90 graus. Seno de 90 graus é igual a 1. Então, eu posso simplificar. Vai ficar V02 ao quadrado sobre G. O tempo máximo de voo do míssil vai ser igual a 2 V0 do míssil, seno de 45 sobre G. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu posso substituir raiz de 2 sobre 2 aqui. Vou ter 2 em cima, 2 embaixo. Vou poder cortar. E vou ficar com o tempo de voo igual a V02 raiz de 2 sobre G. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse cara e vou substituir nessa equação. T máximo, vou substituir esse carinha nessa equação. Vou combinar as duas, tudo bem? T máximo, então, ficou igual a V02 raiz de 2 sobre G. E agora eu vou utilizar a condição de colisão. Qual é a condição de colisão? O alcance do míssil tem que ser igual à posição do barco. Tudo bem? Quando eu utilizo essa condição, eu vou pegar essa equação aqui e vou substituir aonde tem o x máximo 2. Ou seja, o alcance máximo do segundo barco. Agora eu tenho essa equaçãozinha aqui. E a gente pode utilizar a matemática para transformar essa equação numa equação mais legível, certo? Primeira coisa que eu posso fazer é multiplicar toda a equação por g, tá bom? Multiplicando tudo por g, vou ficar com V02 ao quadrado igual a 5.000g mais 50 V02 raiz de 2. Posso calcular. Ou melhor, primeira coisa é colocar tudo para o outro lado, porque aqui eu tenho o quê? Alguém fala para mim, por favor. Que tipo de equação é, pessoal? Estou perguntando qual é o tipo dessa equação. Equação quadrática, segundo grau. É uma equação de segundo grau, exatamente. E eu vou precisar resolver essa equação de segundo grau. Vou substituindo os valores. 50 raiz de 2 fica 70,71 e 5.000 vezes 9,8, 49.000. Isso igual a zero. E aí, precisamos resolver essa equação de segundo grau. Resolvendo, como que resolve? Peguei a fórmula de Bhaskara aqui. Menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é igual a 1, vezes o C, que é igual a menos 49.000,
dividido por 2 vezes o A, só que o A é 1 aqui, tudo bem? Peguei aqui a equação de Bhaskara e teremos 2 raízes para resolver, né? Só que tem uma pequena condição, é um módulo de velocidade. Módulo, ele é um valor numérico. Esse valor numérico, ele não pode ser negativo. Então, a gente já elimina uma raiz dessa equação. Tudo bem? Fazendo isso, a solução não pode ser, vai ter que ser a raiz positiva, o módulo não pode ser, o módulo da velocidade não pode ser negativo. Com isso, utilizando somente a raiz positiva, a velocidade do barco vai ser igual a 259,52 metros por segundo, em comparação com a velocidade do primeiro míssil, que era 210 metros por segundo. Ou seja, eu tive que o barco, né, tem que adicionar uma velocidade aí de 50 metros por segundo a mais, por volta de 50 metros por segundo a mais, para poder atingir o barco em movimento. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Entendeu? Vitor, Digita OK no chat para mim, por favor. Amanda levantou a mão. Sim, pode falar, Amanda. Oi, professor. Boa noite. Teria Boa como noite. fazer por encontro de móveis? Ou não daria certo? Por exemplo, igualar os espaços e fazer pela diferença. No fim das contas, você pode fazer, sim, por encontro de móveis, só que você vai encontrar essas equações aqui do mesmo jeito, entendeu? Eu peguei o menor caminho possível, mas você pode utilizar as funções horárias. O que você me perguntou é, posso utilizar as funções horárias do segundo míssil e do barco e igualar as duas? Pode, mas você, no fim das contas, vai acabar encontrando essas expressões aqui no meio do caminho, tá? Tudo bem, obrigada. Tá ok? Vai lá, Paulo, pode falar. Diga aí. João Então, eu tenho Paulo, uma perdão. Esse, Pode falar. esse incremento de velocidade, que foi de 50 metros por segundo, ele tem a ver com a velocidade do barco ser também de 50 metros por segundo ou foi só uma coincidência? Não, exatamente por isso. Vamos lembrar a expressão do movimento retilíneo uniforme. Posição inicial, vou até voltar aqui um pouquinho, tá? A posição inicial, depois eu vou ter que voltar aqui. A posição inicial do barco vai ser igual a, a posição do barco em função do tempo igual a posição inicial mais a velocidade do barco que multiplica o tempo. Como o barco estava a 50 metros por segundo, eu tenho que substituir velocidade do barco igual a 50. Tá ok? Ficou claro? Mais alguma dúvida, pessoal? Pode levantar a mãozinha. Esse problema aqui, ele é um problema um pouquinho mais complicado, porque ele envolve uma equação de segundo grau, mas ele poderia ficar um pouquinho mais complicado, porque eu poderia pedir, digamos, o lançador de mísseis, ele só consegue lançar um míssil a uma velocidade constante. E eu poderia pedir para vocês, qual é o ângulo, qual seria o novo ângulo que o míssil deveria ser lançado para atingir o barco? E aí eu teria outras equações mais complexas, só que eu preferi deixar do jeito mais simples para vocês, tudo bem? Vamos lá, vou continuar aqui. Passado esse exemplo, vamos à correção dos exercícios da lista. Tem que ficar toda hora mudando aqui o menu do Zoom. Durante a jornada de foguetes, um aluno resolveu construir um foguete campeão, utilizando materiais de ótima qualidade. Tem muito aluno que faz isso. Pega uma garrafa PET, vai lá, consegue patrocínio, dá uma volta com fibra de vidro nela para ficar bem resistente. Enfim, coloca uma coifa impressa através de impressora 3D, aí o foguete fica bonito pra caramba. Vai voar longe toda a vida. Só que é o seguinte, adaptou, colocou até um altímetro no foguete, né? Bastante patrocínio. Entretanto, na hora de lançamento, ele esqueceu de fixar bem a base na área de lançamento. Obviamente, o lançamento não foi perfeito. O foguete campeão obteve um alcance só de 53 metros. Ganhou medalha de quê, professor? De Bronze. bronze. Não, lá a gente dá o campeão, vice-campeão e menção honrosa. O troféu de menção honrosa. Então, ele ganhou menção honrosa. O foguete campeão, na verdade, virou um foguete menção honrosa.
Sei, sei. Ok, e obteve um apogeu de 285 metros, ou seja, ele foi muito mais para o alto do que devia ir lá para o Sei. alcance máximo. Foi na Lua. Considerando exatamente narração do professor João Canário. Qual foi o ângulo de lançamento do foguete? E aqui você precisaria de uma calculadora científica, porque você vai precisar inicialmente. Deixa eu voltar aqui. Professor, Vamos lá. posso fazer um comentário? Primeiro você levanta a mão. E agora você pode fazer o seu comentário. Eu fiz esse cálculo na calculadora, mas antes eu tinha tentado estimar o ângulo de cabeça. Foi bem próximo, eu tinha estimado 85. Aí foi bem próximo do real, do meu. Parabéns. Muito bem, é bom de cabeça. Vamos lá. Vai lá. Qual é o referencial que vai ser adotado? E aqui toda vez, a menos que o problema indique o referencial, que eu vou chamar agora para resolvermos o problema, eu vou chamar de referencial clássico, ok? Onde x aponta para a direita e y aponta no sentido positivo, no sentido em que a altura aumenta, tudo bem? Esse vai ser o nosso referencial clássico, tá? Aqui, para resolver esse problema, a expressão que a gente precisava era justamente a relação entre o apogeu e o alcance máximo. A relação entre apogeu e alcance máximo vai ser igual a 1/4 tangente do ângulo inicial de lançamento. Para encontrar o ângulo do lançamento, divido o apogeu pelo alcance, vai dar 1/4 de tangente, ou tangente de θ0, tangente do ângulo inicial, vai ser 4 y máximo sobre x máximo, apogeu sobre x máximo. Substituindo esses valores aqui, vou encontrar tangente de θ igual a 21, por volta de 21,51, tá? E aí vem a calculadora científica, porque existe as calculadoras científicas, eu preciso calcular o arco tangente, ou seja, qual é o ângulo que está relacionado à tangente desse ângulo aqui, calculado, ou seja, eu preciso saber para qual θ, 0, tangente de θ é igual a 21,51. Essa função, nas calculadoras científicas, é chamada de arco tangente, ou então tangente com elevado a -1, tá? Algumas calculadoras têm tangente elevado a -1, outras têm escrito arco tangente. E outras calculadoras também utilizam uma função chamada atan2, para quem utilizou, sei lá, algum programa para resolver. Mas, calculando esse arco tangente, θ é por volta de 87 graus. E aí, imagina lá, você na Mobfog, na verdade, não, você não, porque você está aqui, né? Na iniciação científica, você sabe que tem que fixar bem a base no chão. Mas lá você fica nervoso, prende o seu grampo, esquece de prender o seu grampo e o foguete, ao invés de ir a 45 graus, foi 87 graus. Aí vai aparecer um rapazinho olhando para você e falando assim: muito bem, você esqueceu de prender seu ângulo na base de lançamento e ele acabou indo para sua cabeça, quase que foi para sua cabeça, porque 50 metros é a distância pequenininha. Sim, então, a gente observa muito isso, Vitor, e os alunos viram exatamente, também naquele vídeo que eu fiz, né, chamado Segurança em Primeiro Lugar. Lá no final do vídeo, a gente colocou várias chamadas videocassetadas. Agora são engraçadas, mas na época foi bem intenso, né? Porque o foguete preso na base, a base caiu, né? Ou então a base é muito estreita e muito alta, e aí os grampos são pequenos, né? A pessoa não se atenta que o chão lá é grama, às vezes choveu, está molhado, o chão é fofinho, e aí ele enfia só uma chavinha de fenda, fininha. No que ele puxa a cordinha, ele inclina a base para trás. E com isso, ao invés de estar lá em 45 graus, pode dar essa zebra, né? Que deu nesse lançamento aqui, onde o foguete foi lá nas nuvens e caiu quase na nossa cabeça, né? E, infelizmente, isso acontece por falta de atenção, de treino, né? De ficar nervoso na no aluno, hora. né? Ficar nervoso, né?
entendeu? E o professor está lá orientando a equipe, né? Mas, às vezes, todos eles parece que não fizeram um número suficiente de testes, né? E veio dar errado justamente quando não devia dar errado, né? Exatamente. Então, vocês já sabem, quando forem participar da MobFog, deixem bem o grampo, porque senão esse rapazinho aqui vai estar atrás de vocês, falando, não deixou o grampo fixo, ai, minha cabeça. Ok? Vamos continuar então, pessoal. Agora, vamos determinar a velocidade inicial do foguete campeão, né? Afinal de contas, era um foguete campeão. Era para ser. Tudo bem montado, era para ser um foguete campeão, mas não foi, né? Saudade de tudo que a gente ainda não viveu. Vamos lá. O alcance máximo, eu sei qual é o alcance máximo, de 53 metros, e eu sei qual é o ângulo. Com isso, eu consigo inverter a expressão, e agora eu vou substituir seno de 2θ, vai ser seno de 2 vezes 87. Alguns encontraram o ângulo e colocaram 87,3, enfim, eu arredondei para 87 aqui na correção, mas considerei quem deixou o ângulo lá. Só não pode colocar com 20 casas decimais, né, pessoal, na resolução. Não precisa colocar 20 casas depois da vírgula. Mas a gente vai falar isso depois. Com isso... Oi. Que a Jade levantou a mãozinha. Oi, Evelyn Jade. Pode falar. Eu queria perguntar se não tem que ter o radiano. Ah, sim, exatamente. Na lista, eu acredito que o professor João Canali pediu o ângulo em radianos também. Essa lista não estava... Ele atualizou essa lista, mandou para vocês e não me mandou. Então, quando eu fui fazer o gabarito, peço perdão, mas não calculei o ângulo em radianos. Mas é simples para fazer isso. Você sabe que 2π radiano é igual a 360 graus. Logo, 87 graus vai estar... Faz uma regra de TI simples e consegue resolver. Tudo bem? Eu vi que vocês fizeram o ângulo em radianos. Continuando aqui para calcular a velocidade, sei qual é o alcance, o valor da aceleração da gravidade, e eu sei que o seno de 87 graus vai ficar lá próximo de 180, vai ficar bem baixinho, fica 0,1. Lembrando que seno de 180, para quem já estudou, seno de 180 vai ser 0, tá? Então, esse seno fica bem baixinho aqui. Calculando, substituindo os valores, V0 é igual a raiz de 4,999,32, V0 igual a 70,7 metros por segundo, multiplicando por 3,6, 254,5 km por hora. Olha a velocidade, gente. Lembrando que, eu não sei se vocês lembram, quando eu fiz a correção e eu utilizei o recorde da MobFog, o maior alcance foi de 363 metros. Dá uma velocidade ali de 220, uma coisa assim. Ou seja, esse foguete ia ser campeão, né? Então, vamos ver. Não estava na lista, mas um exemplo do universo paralelo, onde foguete é campeão. Pode falar, Nicole. Professor, como o senhor falou, o meu ângulo eu coloquei 87,3. E o senhor está calculando a velocidade, né? Por quilômetros por hora. Isso. Então, o meu deu 267,5. Tem a ver não com tem 87,3? Sim, o que acontece? Tem a ver sim, porque o ângulo ele está bem próximo do zero. Como o 2θ fica bem próximo do zero. Você viu que eu dividi por 0,104? Sim. Conforme você vai arredondando ou vai aumentando esse ângulo, ele vai, 2 vezes ele vai ficar mais próximo de zero ainda. E o seno vai ficar mais baixinho. Você está dividindo algo por algo muito pequenininho, vai dar essa diferença no acréscimo da velocidade. Se você fez a conta correta, eu considerei a questão, tá bom? E eu até fiquei coisa porque eu fiz com as funções horárias e deu esse valor. O senhor colocou 240, parece, por aí. Sim. Eu acho que eu errei alguma coisa. Não tem problema. Você pode ter errado arredondamento, isso daí não é questão, não. Se você está com a expressão certinha, eu considerei, tá? Bom, obrigada. Deixa eu continuar aqui, daqui a pouco você pergunta, Henrique, por favor. Agora vamos aqui para o nosso universo paralelo, onde foguete campeão é campeão mesmo. Vamos calcular qual é o alcance máximo desse foguete se ele tivesse a 45 graus.
2 vezes 45, 90, sendo de 90 igual a 1, o alcance máximo dele vai ser V0 ao quadrado sobre G, 70,7, não vai colocar velocidade em quilômetro por hora aqui, né? Porque eu quero saber o alcance em metros, se colocar velocidade em quilômetro por hora, errou. 70,7 ao quadrado por 9,81 dá um alcance de 509,53 metros, que seria o recorde mundial da Mobfog. Sem dúvida. Temos Ou dois seja- participantes com a mãozinha levantada. Perdeu a chance, né? Pelo nervosismo. Fique sua base Perdeu, direita no chão, perdeu né? a chance. Ia estar com vídeo no YouTube, ia ser entrevistado pelo professor João Canali, só que não. Esqueceu o grampo. Por favor, gente, olha só, quando vocês forem soltar, se forem no Mobfog e forem lançar o seu foguete, lancem com o grampo, prendam os grampos, senão isso vai acontecer, tá? Pode falar, Henrique. Henrique levantou a mão antes. Só um comentário, é isso que eu ia falar. Esse foguete estava monstruosamente melhor do que o recorde mundial do Brasil na Mobfog. Exatamente. Ele tinha isso dado aí. 170 aqui. Eu tinha calculado a velocidade um pouco maior. Isso aí, ele é um foguete bem, assim, eu não sei se um dia vamos ter o recorde de 500 metros, não, porque de 363 para 500 mas enfim, foi um exemplo hipotético, tá? Quem sabe um dia vocês consigam aí os 500 metros de alcance. É para isso que vocês estão fazendo iniciação científica. Sim. Pode falar, Exato. Enzo. Enzo, com 2Z. Professor, boa noite. Eu Boa gostaria noite. de perguntar se eu fiz a questão da velocidade um pouco diferente, porque na número 1 eu calculei tudo primeiro, então eu só fiz como se eu só usei Pitágoras para calcular isso e deu um valor um pouco acima. Tem algum problema? Por que você não pode utilizar Pitágoras nesse caso? Porque se você utiliza Pitágoras, parece que ele não vai ter uma trajetória parabólica, ele vai ter uma trajetória triangular. Não, E aí você justamente a velocidade inicial, eu calculei tudo isso. Tá bem explicadinho nesse exercício que eu enviei. Se o senhor quiser olhar depois, aí... Sim, não, eu já corrigi. Se você obteve um ângulo próximo de 87 graus, tá ok. Sim, eu consegui. Se tá próximo, tudo bem. Tá ok? Obrigado. Pode falar, Pilar. Que esse da velocidade, eu utilizei o método de Torricelli. No caso, não precisa do ângulo para descobrir. Aí, então, meu deu 74,73. E eu não sei, você considerou esse como certo? Porque esse daí tá um pouco abaixo, tá? 70, alguma coisa, o que você acabou de mostrar. Mas como está com um ângulo que não está exatamente igual, pode ser que essa diferença tenha sido por causa que o ângulo está arredondado ou não. Você considerou? Se eu considero ou não, você vai saber quando você receber a sua lista. Mas fica tranquila, porque assim, eu olho os raciocínios. Quando o raciocínio é coerente, e a resposta está um pouquinho errada, quer dizer, está um pouquinho errada não, está um pouquinho diferente. Eu vou olhar, bom, está tudo feito certinho. O raciocínio está ok. E tá com ali, mudou um pouquinho a resposta final, a questão está certa. Entendeu? Não é para ter o mesmo valor que eu obtive aqui, até porque eu mesmo arredondei. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Vamos continuar. Agora para o exercício 2. Eu quero o exercício 2. Deixa eu clicar aqui. Ué, travou meu computador? Ai, caramba. Exercício 2. Esse exercício era o mais simples, pessoal. Inclusive, alguns fizeram em Excel, eu considerei pedir para deixar fazer os cálculos na lista, tá? O foguete ele é lançado a 60, com a velocidade inicial de 60 metros por segundo e possui um ângulo de lançamento de 45 graus em relação ao chão. O foguete possui um altímetro para registrar os dados de lançamento. Entretanto, na hora de fazer a leitura dos dados, a equipe constatou que o altímetro se encontrava defeituoso.
Mais uma coisa que acontece também quando você vai lançar o foguete. O altímetro vai dar problema, sua eletrônica pode dar problema. Então, estou tentando contextualizar sempre com problemas que podem ocorrer no lançamento de foguete. Preencha a tabela deixada pela equipe. E a única coisa que o altímetro conseguiu marcar foram os tempos e, ainda assim, instantes que não são múltiplos, né? Tem instantes diferentes aqui. E o que eu pedi? Calcule a altura em função do tempo, a posição horizontal em função do tempo e as velocidades horizontal e vertical em função do tempo. Para isso, o que a gente precisa saber? Referencial clássico. Primeira coisa, referencial é clássico, as funções horárias, as equações horárias vão ser dadas por y de t igual a v0 seno de θ0t menos meio de et ao quadrado. Por quê? Está partindo da origem. y0 é igual a zero. X vai ser igual a x0 uma bt, só que o x0 também é zero. Parte do referencial. Vy, v0 seno de θ menos gt, e vx, v0 cosseno de θ0. Substituindo os valores de 60 metros por segundo e 45 graus, primeiro, y, 60, raiz de 2 sobre 2, seno de 45, menos meio de 9,8 t quadrado. X de t, 60, raiz de 2 sobre 2, t. E vy, 60, raiz de 2 sobre 2, menos 9,8 t. E vx, 60, raiz de 2 sobre 2, constante. Então, os valores para essas equações horárias são y 42,4t menos 4,9t quadrado, x de t 42,4t, vy 42,4 menos 9,8t e vx constante igual a 42,4 para qualquer instante. Não tem t aqui, a velocidade não vai mudar. É o movimento uniforme, velocidade constante. Tudo bem? Então, vou começar a preencher a tabela. T igual a zero. Tudo que for t, substitui por zero. Simples assim. Com isso, y0 igual a 0 metros, x0 igual a zero, vy, 42,4 menos 9,8 vezes zero, 42,4 metros, e vx, 42,4 não tem o t, 42,4 metros por segundo. Para t igual a 1,25, vamos completar a tabelinha. Era exatamente isso que eu queria que vocês fizessem. Calculasse tempo a tempo para poder pegar prática no cálculo dessas funções, dessas equações horárias. Substitui t por 1,25. Então, y de t, 45,34 metros. X, substituir 42,4 e t por 1,25. X vai ficar 53 metros. Vy, mesma coisa. Com isso, Vy, 30,15 metros por segundo. E Vx continua 42,4 metros por segundo. E aqui, a gente já pode verificar uma coisa. Como o movimento é desacelerado na vertical, o que acontece com a velocidade? A tendência é que ela diminua em função do tempo. Tudo bem? E aí, vamos começar a preencher a tabela. Oi? O Enzo... Pode falar, Enzo. Professor, eu gostaria de perguntar, porque na minha atividade eu fiz tudo pelas fórmulas do Excel. Eu também teria que ter colocado essas contas? Olha só, como eu falei, alguns alunos só fizeram pelo Excel e dessa vez eu considerei. Na próxima vez, se eu falar cálculos explícitos na lista e você utilizar somente o Excel, você vai tomar bomba. Tá ok? Mas olha só, é importante, eu vou falar também, que é importante que vocês, às vezes, utilizem o Excel para conferir, até porque mais para frente vocês talvez precisarão utilizar um pouco mais o Excel. Então, quem utilizou o Excel, eu também estou considerando por isso, tá? Pode falar, Nicole. Professor, é uma questão de estética. Por quê?
Eu fiz estudinhos cálculo desse na mão mesmo, tá dando uma folha aqui. Só que eu não coloquei todos eles na lista que eu enviei, porque ia ficar muita página. Então, eu sempre colocava no asterisco, utilizei a mesma forma para os outros valores. Foi descontado ponto por isso? Não, porque, Eu sempre, como, por exemplo, eu sempre colocava 2 exemplos de cada, aí colocava que eu tinha usado a mesma fórmula que eu usei nesses para os outros, para não ficar muita folha também. não, fica tranquila, porque assim, se eu estou considerando pessoas que só utilizaram o Excel, você que colocou um cálculo de exemplo, tá certo, tá ok, tudo bem? Tá bom, obrigada. Vamos continuar então preenchendo a tabelinha. E aqui é um exercício mecânico, gente. T igual a 2,20 segundos. Substituo. Epa, não é zero aqui não. Aqui foi erro meu. É 2,20 aqui. Vou até tapar. O canal ele não vê. É 2,20. Ok. Y, aqui tá certo. 2,20, 69,56 metros. Eita, nós. Zero também. VY, substituo T igual a 2,2 e VX constante. T igual a 2,75. Vou substituir tudo que é T por 2,75. Y vai estar 79,54 metros. X, 116,60. VY, 42,4. Vai dar aqui, né? 15,45. Está diminuindo a velocidade. E VX permanece constante. Continuando a tabelinha, estou preenchendo ela gradualmente. Gradativamente a gente está preenchendo. 3,40, mesma coisa. Substitui tal zero aqui de novo. Tem que corrigir isso depois. Para 3,4, temos esses valores aqui para x, yx, perdão, altura e distância horizontal, velocidade vertical e velocidade horizontal. 3,88 segundos, mesma coisa, vou substituir t por 3,88 e fazer o cálculo. Com isso, temos esses 4 valores, preenche a tabela. E o último exercício, agora as duas últimas linhas, né? 4,50, está o zero aqui de novo. 4,5, vou substituir por 4,5t, y de 4,5, 98, x de 4,5, 190, vy, opa! Agora vy ficou negativo. O que significa isso, pessoal? Significa que ele subiu, chegou lá na altura máxima, no apogeu, e começou a cair. Tudo bem? E velocidade horizontal continua constante. E para o último instante da tabela, só substituir t por 5,15. Com isso, os valores serão y vai ser 88,4, y vai ser 88,4, x 218,36, vy menos 8,07 e vx constante. Com isso, completamos a tabelinha. Tudo bem? Esse exercício era um exercício mecânico que eu gostaria que vocês fizessem, calculassem as equações horárias na mão para poder observar essa tabela. Quem utilizou o Excel, tudo bem, mas é sempre bom fazer, porque à medida em que você faz esses cálculos manualmente, eles vão ficando cada vez mais dentro da sua cabecinha. Ok? Pode falar, Lucas. Então, a velocidade, quando deu negativa minha, eu acabei na tabela colocando ela, deixando em módulo, né? E teria algum problema? Ih, rapaz, aí eu não sei. Aí só você recebendo sua nota. Entendi. Tá, claro que tem problema, né, ô Lucas? Foi como o Vitor falou, ele chegou no apogeu, estava com velocidade decrescente, mas sempre positiva. O vetor velocidade estava coincidindo com a direção do eixo Y. Né? Quando ele começa a descer, o vetor velocidade é contrário à direção do eixo Y. Daí o sinal menos, né? Que você pode achar estranho. Como assim um módulo ser negativo? Né? Não existe módulo negativo. Né?
Mas o menos está indicando que o vetor velocidade é contrário ao eixo de referência, entendeu? Então, é importante deixar lá o sinalzinho de menos, porque ele tem um significado muito importante, é claro. Vamos lá. Vamos continuar, então, para o exercício 3. Esse exercício 3 ele foi um pouquinho mais desafiador. E um enunciado, né? Com que velocidade o foguete da questão anterior atinge o chão? Parece uma pergunta simples, alguns me responderam por simetria, não tem problema, mas o ideal é que fizessem os cálculos. Eu vou fazer os cálculos e provar para vocês qual é a velocidade e o ângulo. Qual é o ângulo do foguete no instante do pouso? Aí eu coloquei aqui, dei uma dica, né? A velocidade, o módulo da velocidade pode ser determinado pela raiz quadrada das velocidades horizontais e verticais, né? Soma, né? Velocidade horizontal ao quadrado mais VY ao quadrado. E o ângulo também por arco tangente, aquele arco tangente que eu utilizei lá no início da lista. Eu consigo encontrar o ângulo em função do tempo. Isso, gente, é uma coisa interessante. Se vocês sabem as equações horárias das posições e velocidades em qualquer instante, vocês podem saber qual é o módulo da velocidade em qualquer instante e podem saber a inclinação desse vetor. Lembra que eu falei que a velocidade é um vetor? No início, a base do lançamento, ela tem módulo, direção e sentido. Peguei aqui uma chave de fenda para representar a direção e o sentido aqui do vetor velocidade. Conforme a bolinha se movimenta no arco parabólico, esse vetor ele vai inclinar. E eu posso saber qual é o módulo desse vetor e a inclinação desse vetor em qualquer instante a partir dessas duas expressõezinhas aqui. Sabendo as equações horárias do movimento, ok? Professor, por que você não falou isso na época que você deu a primeira aula do movimento parabólico? Porque era muita informação e a gente vai passando informações aos poucos, por quê? Temos alunos que já estudaram e temos alunos que ainda não viram, tudo bem? Então, a gente vai passando as informações aos pouquinhos. O Henrique quer fazer a pergunta, Vitor? Pode falar, Henrique. Só um comentário rápido, mas é que nessa questão, se a pessoa fosse mais sofisticada, ela poderia usar cálculo 1 com limites em 1 ou 2 vezes. Henrique, sim, eu poderia utilizar cálculo 1, 2, 3, integrais de superfície, métodos numéricos, só que aqui temos que entender que a turma ela é homogênea, ela é heterogênea, perdão. Tem alunos de diferentes séries, entendeu? Alunos que não sabem, alunos que não têm professor de física na escola. Então, a gente aqui, eu, Vitor, tenho que ensinar para todo mundo. Não posso utilizar o método mais sofisticado. Embora eu vou tentar, quem sabe um dia, ensinar um método sofisticado para vocês. Só que o aprendizado, ele é constante e ele precisa ser de pouquinho em pouquinho. Senão, os alunos que não têm a compreensão vão ficar para trás. E não é isso. A gente quer que todo mundo seja maior do que a média, e não alguns maiores que a média e outros não entendendo nada. Tá ok? Vamos continuar então aqui. Quais eram as funções horárias, as equações horárias do movimento do foguete anterior? Já tinha calculado, tudo bem? E agora eu preciso saber o seguinte: qual é a velocidade e o ângulo do pouso? O ângulo do pouso, o pouso está próximo aqui do chão, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o tempo de voo desse foguete? Preciso calcular o tempo de voo. Esse tempo de voo, T máximo. Qual é o tempo de voo? E aqui eu posso utilizar a fórmula, ou então eu posso pegar a equação mesmo e resolver. Essa é uma equação de segundo grau, de forma reduzida. Posso colocar T evidência e tenho duas raízes. A primeira é o T0, o instante inicial, ou seja, foguete aqui, e a segunda vai ser o tempo de voo. Resolvendo, tempo de voo vai ser 8,653 segundos. Por que eu deixei esse tempo aqui com 3 casas decimais?
porque para calcular o ângulo vai ficar... Eu não quero carregar tanto erro, então não gostaria de arredondar tanto aqui no tempo. Lembrando que vocês fizeram uma experiência em que vocês precisaram medir alcance máximo e precisaram cronometrar, certo? Então, quando vocês mediram alcance máximo, era mais simples de medir. Para medir tempo, você precisa apertar cronômetro, desapertar cronômetro, tem o tempo de reação de cada um. Então, o tempo ele precisa ser um pouquinho mais preciso, tá? Utilizando esse tempo de voo, calculando as velocidades no momento do pouso, vou calcular VY em T máximo. VY vai ser igual a aproximadamente 42,4 menos 84,8, que é menos 42,4 metros por segundo. E Vx, a gente sabe que é constante, 42,4 metros por segundo. Ou seja, no instante do pouso, eu tenho uma situação invertida, porque no início do lançamento, eu tenho 42,4 para cima, 42,4 para a direita. No instante do pouso, eu tenho 42,4 para baixo e 42,4 para a direita. E agora, para calcular essa, eu posso utilizar essa fórmula direto, mas eu vou mostrar para vocês por que essa fórmula aqui, tá? Primeira coisa, a velocidade horizontal, ela vai apontar, essa componente horizontal de velocidade aponta no sentido do eixo X. A componente vertical da velocidade vai apontar no sentido negativo do eixo Y, ok? Com isso, eu vou ter a direção do vetor velocidade, que vai ser dada por uma regrinha que a gente chama de regra do paralelogramo. Quem já estudou vetores sabe do que eu estou falando. Quem ainda não estudou, é bem simples. Para determinar geometricamente esse vetorzinho aqui, o que eu faço? Vou mais ou menos calcular essa distância aqui e vou colocar ela aqui embaixo. Essa distância aqui, vou colocar ela aqui do lado. E eu vou fechar um quadrado, um paralelogramo. A direção da velocidade, do vetor velocidade, é a diagonal desse paralelogramo. É simplesinho de fazer. Tudo bem? Só que, por outro lado, e o ângulo de lançamento com relação ao eixo horizontal é o ângulo demarcado aqui na figura, tudo bem? O módulo da velocidade vai ser, ao mesmo tempo que eu tenho essa configuração aqui de velocidade, eu tenho um triângulo retângulo, não tenho, gente? Então, se eu quiser calcular o módulo da velocidade, basta utilizar o teorema de Pitágoras. Velocidade no instante máximo vai ser igual a velocidade x no instante máximo ao quadrado, mais a velocidade em y no instante máximo, no instante do tempo de voo, perdão, né, em t máximo, ao quadrado. E aí eu vou tirar a raiz. Teorema de Pitágoras, porque eu tenho esse triângulo retângulo aqui formado. Tudo bem? Fazendo isso, substituindo os valores, 42,4 ao quadrado mais menos 42,4 ao quadrado menos elevado ao quadrado vai ficar positivo, né, gente? Teve um aluninho que colocou negativo na lista e aí errou. Né? Não posso pegar alguma coisa negativa ao quadrado e botar o sinal de menos aqui na frente, a não ser que seja número imaginário, né? Que alguns também não estudaram. Então, quando eu faço isso, eu tenho 2 vezes 42,4 aqui, né? Esse sinal de menos, ele vai ser elevado ao quadrado, vai ficar positivo. Então, vai ficar 44, posso colocar o 44 em evidência, 44 raiz de 2, multiplicando isso aqui, ou seja, o 42,4 vezes o raiz de 2, a velocidade vai ser igual a 60 metros por segundo, módulo da velocidade. Ou seja, a velocidade com que ele sai é a velocidade com que ele chega. Por isso que, na ausência de resistência do ar, não é bom ninguém ficar lá na frente esperando o foguete voltar, porque ele vai voltar com a velocidade com que ele saiu. E vai bater em você com a velocidade com que ele saiu da base. Então, considerando a resistência do ar, é a velocidade um pouquinho menor. Tá bom? Pode falar, Maria Eugênia. Boa noite. Como Boa noite. o sistema não tem
a resistência do ar, podia considerar como um sistema conservativo e aí simplesmente igualar as energias? Sim, se você fez isso, eu olhei e provavelmente dei certo. A gente Obrigada. espera, óbvio que, como eu falei, essa daqui é a resolução mais simples. Se você utilizou uma resolução um pouco mais sofisticada, utilizando outros conceitos que você já sabe, sem problema nenhum, tá? Agora vamos ver o ângulo. Ô Vitor, Oi. só reforçando, pessoal, isso não é um caso particular, isso daqui é geral, entendeu? Na situação da ausência da resistência do ar, seja parabólico, seja um lançamento puramente vertical, a velocidade numa altura qualquer, no instante em que ele está subindo, é exatamente a velocidade em que ele vai passar pelo mesmo ponto quando estiver descendo, entendeu? Isso vale sempre, no movimento parabólico, sem a resistência do ar, tá? Sim, e complementando o que o professor João Canalha, só complementando, mas porque mais à frente, a gente vai ver movimentos com resistência do ar. E aí, movimentos com resistência do ar não conservam energia. E aí vamos precisar exatamente dessas equações que vão relacionar o tempo com as posições e velocidades. Por isso que é bom nos acostumarmos a utilizar as equações horárias, porque com resistência do ar, essas equações horárias ficam mais complexas. O professor João Canalha que já falou, aparece um exponencialzinho, aparece um logaritmo de repente, e aí as equações vão ficar um pouco mais complexas e vamos partir sempre dessas equações horárias para tirar outras conclusões. Voltando agora para determinar o ângulo no fim do lançamento, o ângulo no pouso. O ângulo do pouso vai ser, vou utilizar o mesmo triângulo retângulo, e aqui eu tenho o ângulo do pouso. O ângulo do pouso, ele vai ser, tenho aqui, cateto oposto é o VY, cateto adjacente é o VX. Cateto oposto sobre cateto adjacente vai ser igual a tangente do ângulo. E a partir disso, o ângulo vai ser igual ao arco tangente, porque se se VY sobre VX é a tangente do ângulo, o ângulo vai ser igual à função inversa, né? A expressão que inverte VY sobre VX. Fazendo esse cálculo, menos 42,4 sobre 42,4, o arco tangente disso, arco tangente de menos 1, vai ser igual a menos 45 graus. Alguns alunos colocaram 45 graus e esqueceram o sinal negativo. Ainda assim, eu considerei, porque dependendo de como for, tem calculadora que não calcula o arco tangente de forma no quarto quadrante, tem alguns problemas com relação a isso. Mas arco tangente de menos 1 é menos 45 graus, que é o ângulo em relação ao eixo X. A gente conta o ângulo da seguinte forma: ângulo para cima, ângulo no sentido anti-horário a partir do eixo X é positivo. Ângulo no sentido horário a partir do eixo X é negativo. Tudo bem? É por isso que fica com um ângulo de menos 45 graus. E com isso, acabamos. O Henrique tem uma pergunta. Com isso, Opa. Henrique tem uma pergunta. Com isso, Sim. pode falar, Henrique. Eu notei isso, eu fiz de cabeça essa parte e deu menos 1. Aí eu coloquei assim, ó, menos 45 graus calculado, que na prática é 45. Eu botei positivo, porque eu não enxergava assim um método negativo. Se você colocou o menos 45, ali tá ok, não tem problema não. Tá bom? Pessoal, todo mundo entendeu? Alguma dúvida com relação aos 3 exercícios? Pode levantar a mãozinha para a gente fazer as considerações finais quanto a essa correção, porque agora a gente vai entrar em outro tópico, que é a estética da lista, né? Porque, assim, alguns alunos explicam de forma excelente, colocam ali todos os passos, o passo a passo, outros chegam e colocam ali. Deu 0. Mas alguém, com relação à correção da lista, todo mundo entendeu, gente? Entendeu? Coloca joinha no chat. Coloca joinha no chat. Quem entendeu a correção da lista. Professor João Canalha, aproveita e vê quem está assistindo. Boa e quem noite. deixou a Não câmera precisa chamar desligada. não. Não, mas eu estou aproveitando para fazer isso, né?
Porque Sim. às vezes o aluninho desliga a câmera e vai ver Netflix, vai Perfeito. ver anime, vai ver Ah, eles estão ligados, Attack on Pessoal Titan. esperto aqui, ó. Boa Temos noite. 3 eu tenho mãozinhas uma levantadas aqui, ó. Vamos lá, levanta a mãozinha. Para quem tem dúvida, levanta a mãozinha. Henrique, já tirou sua dúvida? Abaixa a mãozinha. Perdão, Obrigado. deixei levantada por engano. Débora. Pode falar, Débora. Eu queria pedir para repetir a letra A da questão 1, por favor. A letra A da questão, vamos lá. Vou ter que voltar lá, até vou ter que voltar no início aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Não vai dar. Letra A da questão 1. Um minutinho, gente. Só que eu só vou compartilhar a tela novamente. Letra A da questão 1. Vamos compartilhar a tela de novo. Mas fala a dúvida. Vamos lá. Dúvidas. Vocês estão vendo agora aqui, exercício 1 novamente? Sim. Vamos lá. O ângulo de lançamento do foguete. Qual é a sua dúvida com relação à questão 1? Eu queria que repetisse a explicação do cálculo, porque a minha sim. resposta deu diferente. O que acontece? Chegamos durante as primeiras aulas e concluímos o seguinte, que para o lançamento oblíquo, a relação entre a altura máxima e o alcance máximo, ela vai ser dada por altura, né, o apogeu, por alcance máximo, vai ser 1/4 da tangente do ângulo inicial de lançamento. Isso foi uma coisa que foi passada nas aulas anteriores. Se você não assistiu, você vai lá depois e assiste. Tudo bem? Então, eu parti dessa expressão aqui. E depois disso, eu sei que a altura, o apogeu, 285 e o alcance é 53. É só substituir. Primeiro, eu vou fazer uma manipulação algébrica na fórmula e depois disso, substituir os valores. A altura, aparece esse valor 4 aqui porque é 1/4 da tangente do ângulo. E o alcance, que é 53. Com isso, vou obter tangente e aí eu tenho que fazer o seguinte. Calcular o arco tangente e encontrar o ângulo 87 graus. Tudo bem? Sim, obrigada. Tá bom? Quem Jade, levantou? Camila. Isso, vamos lá. Acho que a Camila tinha levantado primeiro. Pode falar, Camila. Boa noite. Eu queria Boa saber, noite. na questão 3, por que eu não posso usar o T máximo como 5,15, dado na tabela anterior? Vamos lá. Passa rápido, passa rápido, passa rápido. Bom que isso vai ficar gravado no YouTube, né? Passando rápido pra caramba. O que acontece? Quando você está em 5,15, você não está no tempo máximo de voo. Porque qual é a altura do foguete? 88 metros, não é 0. Você não pode utilizar 5,15, porque em 5,15 ele ainda está voando. Tá, entendi. Tudo bem? Aí você teria que calcular o tempo de voo a partir das equações. Tá bom, Camila? Verdade, obrigada. Pode falar, Evelyn. Professor, porque eu fiquei com dúvida no cálculo que você fez da questão 3. Eu não entendi porque você usou o Vx em vez do V0, que era 60. Eu utilizei o Vx ao invés do V0? No cálculo do Tmax. Do Tmax. Não. Utilizei Vx?
Não. Se não me engano, você tinha utilizado o VX, o 42. Não, o que eu fiz aqui foi o seguinte. No tempo máximo de voo, o foguete ele chegou em y igual a 0. Então, eu peguei a equação horária de y e coloquei y igual a 0 para resolver o t máximo. Essa equação a gente pode resolver ela de forma simples e com isso eu vou ter o instante inicial e depois o instante do tempo máximo de voo. Tudo bem? Eu não utilizei o Vx. Eu utilizei y de t igual a 0. Ah, entendi. Tá bom? Mas teria outro caminho, né, Vitor? Para achar o T máximo, usando a velocidade, etc. E tal, né? Exatamente. Tem a expressão do T máximo, tem a velocidade, por exemplo, dá para utilizar o tempo máximo de voo de diversas formas. Por exemplo, no caso aqui da trajetória parabólica, ela é simétrica. Se ela é simétrica, eu posso determinar qual é o tempo que ele demora para atingir o apogeu e multiplicar por 2. Também. Tá bom? Isso foi falado nas aulas anteriores, tá? Vamos lá. Vamos parar, então, agora por aqui e vamos... Sim, se alguém tiver mais perguntas, no final vocês ficam, que a gente tira pergunta, digamos, particular, digamos Exatamente. Assim, né? Não tem Isso problema aí. nenhum, tá? Agora a gente quer mostrar aí exemplos de listas bem apresentadas, né, para que quem não apresentou de forma adequada passe a copiar, digamos, bons exemplos, né? E para a gente chegar ao finalzinho aqui da reunião, tá? Da aula. Vamos lá. Então, agora eu vou compartilhar aqui outra tela. Aqui, vamos lá. E agora, vamos lá. Primeiro tópico que eu vou falar, né? Listas de exercício. Listas de exercício não são relatórios. A gente vai falar de... Teremos um plantão de dúvidas de relatórios no dia 13, e aí eu vou falar, vou dar dicas com relação a relatórios, mas qualquer trabalho que for ser entregado, ele precisa ter uma capa com o seu nome. Então, eu peguei aqui a capa de um aluno, aleatoriamente, coloquei aqui um exemplo de uma capa ok, uma capa boa. Não precisa colocar a sua foto aparecendo na capa ali, botar uma selfiezinha sua para aparecer na capa, porque não é legal. Uma capa de um trabalho acadêmico só precisa do seu nome, no canto superior, pode ser no canto superior, o título centralizado, que tarefa 13, lista de exercício 2, e aqui, bom, não se acuse, tá? Por favor, não quero acusar, não quero, é só exemplo. Cidade em que você mora, o estado que você mora, porque se você colocar só a cidade, eu não sou conhecedor de todas as cidades do Brasil. Não é professor João, quer dizer, o professor João Canalha mais, eu não. Mas você precisa ter a cidade, o estado, e precisa também da data, porque se você não sabe qual é a data, se você não colocou a data do seu trabalhinho aqui, fevereiro, fez quando fevereiro? Não sei. Tá bom? Esse é um exemplo de uma capa ok. Agora eu vou apresentar o exemplo de uma capa não ok. Não fique chateado, mas essa capa não está nada ok, porque ela não tem nem capa. Outra coisa, ela não tem nome. Tarefa 13, lista de exercício. 2 exercícios sobre movimento parabólico. Data e hora de devolução. Pegou a circular, copiou a informação da circular e colocou como título. Não pode. Não é legal. O IZ tem que ter uma capa e outra coisa. Nesse caso dessa lista aqui, ela não está nem identificada. O seu nome precisa constar no trabalho, porque às vezes você pega um modelo, você está utilizando um modelo em PDF para confeccionar seus relatórios, e você não modifica o nome do modelo. Quando eu vou lá no editor de PDF, está lá, modelo para relatório. E não tem seu nome nele, só está o documento. Eu preciso saber quem é você na hora de corrigir. Senão, se eu não sei quem é você, não tem como corrigir, tudo bem? Esse é um exemplo não muito legal de uma capa. Além disso, é exemplo não muito legal de
resolução e organização. Não tem espaço entre a resolução, tem um monte de setinha aqui que eu não estou vendo, uma parte está apagada, e se eu não vejo, olha, como eu falei para vocês, eu preciso usar óculos, eu só não uso óculos, porque senão a webcam fica na frente aqui, tá vendo? A webcam ela fica na frente, vocês vão ficar vendo a tela do computador. Então, eu não uso óculos, mas imagina eu tenho que corrigir isso apagadinho, do jeito que está. Não tem como. Outra coisa, as setinhas, para onde que eu vou? Eu venho aqui para baixo, venho aqui para o lado, depois eu venho aqui para o lado, eu não sei, eu estou perdido, é um labirinto. Tudo bem? Então, tem que estar bem organizado. Então, esse aqui é o exemplo de uma capa ruim, não ter capa. Próximas listas de exercícios que não tiverem uma capa simples, não precisa ter capa com objetivo, sumário, não, é só uma capa, lista de exercício, nome da tarefa, o seu nome, seu estado, sua cidade e a data, ok? Próxima vez que não tiver capa, a sua lista, menos 1 ponto. Se você tirou 1, vai ficar com 0. Tá bom? Vamos continuar. Aqui um bom exemplo de organização embora ali esteja um pouquinho apagadinho, mas isso também eu entendo que às vezes tem que tirar foto e mexer no contraste, pode estourar a foto, etc. Aqui eu consigo ler. Organização feita, você não precisa digitar as suas contas, você pode escrever tudo no papelzinho, resolver, deixar bem organizado, depois tirar uma foto. Aqui a resolução passo a passo e depois a resposta em graus e radianos, como o professor tinha pedido. Aqui é um exemplo legal de um exemplo manuscrito bem organizado. Tudo bem? Vamos deixar as dúvidas para o final, tá bom? Você pode ficar, deixa a mãozinha levantada que a gente vai responder. Aqui um outro exemplo, embora tenha dado um vacilinho aqui, tudo bem, não tem problema, mas outro exemplo de organização num papel manuscrito aqui, feito no caderno. Não precisa de muito não precisa digitar todas as equações, não precisa utilizar o editor de equações do Windows. Pode pegar e digitar, resolver na mão. É até melhor, porque eu estou vendo que você está escrevendo, você está tendo trabalho de escrever tudo direitinho ali. Conforme você escreve vendo, você aprende, você aprende visualizando, você aprende ouvindo e você aprende escrevendo, repetindo as equações. Então, é legal escrever. Outro exemplo de boa organização. Agora, um exemplo de boa organização com digitação de equações. Aqui digitou, utilizou o editor Equation do Word aqui para poder colocar o passo a passo. Também está bem organizado. Ok? Outro exemplo de boa organização. E aqui já tem uma pequena descrição. Toda vez que vocês precisarem descrever alguma coisa, não, vou utilizar tal expressão, coloquem. Eu estou fazendo isso, eu estou utilizando essa equação, porque essa equação é a equação horária, a velocidade é constante. Você pode escrever, descreva o seu raciocínio. Quanto mais você escrever, melhor para você e para o meu entendimento também. Aqui utilizou o Excel para preencher, né? Tudo bem? Não tem problema. Outro exemplo excelente de organização de um relatório digitado. Para conhecer o ângulo, ele está vendo aqui, visto que ele está utilizando aqui a expressão, o aluno está utilizando o editor de equações, está desenvolvendo raciocínio na lista. Esse é um exemplo muito bom de organização, ok? Agora, um exemplo péssimo de organização. Aqui eu já até coloquei, né? Eu já peguei o print screen mesmo da correção, já coloquei. Se eu não entendo a letra, eu não tenho como corrigir. E aqui está a letra.
Professor, o senhor consegue ler? Vou perguntar a um aluno aleatório. Vamos pegar aqui um aluno. Vamos lá, alguém... Isso. Henrique. Henrique, você consegue ler, Henrique? A caligrafia do cara não tá ruim, mas a imagem está toda embaçada. Eu acho que o erro foi eu tirar foto. Exatamente. Não dá para ler. Isso aí. Então, a caligrafia e a organização não estão boas. A foto, ela foi tirada sem o flash, por exemplo, num lugar escuro. E aqui eu não consigo nem ver o que está, não consigo ver. Então, não tem como corrigir o que eu não consigo ver, tá bom? Outra... Oi, pode falar. Boa noite, desculpa te interromper. Eu gostaria de falar que durante a apresentação da correção, eu percebi que o meu resultado deu igual o da primeira que você mostrou e você me deu errado. Ah, é? Depois a gente vê isso. Depois a gente vê aqui, isso. Exatamente. Tudo bem, daí eu teria que mandar algum e-mail ou algo do tipo? Isso, depois a gente vê isso. Mandar. Vai ter sido, são por volta de 90, 100 listas que eu tenho que corrigir. Às vezes eu posso cometer um errinho, tá? Tá bem, obrigada. Desculpa. Vamos lá. Agora aqui outro exemplo que não é legal. Não consegui resolver. Não conseguir resolver não é legal, gente. Se esforcem, mesmo que não saibam. O Google está aí para isso. Vocês conseguem pesquisar qualquer coisa no Google. Então, vocês podem pesquisar o lançamento, podem assistir o vídeo do Vitor falando lá do lançamento parabólico, entendeu? E vamos tentar resolver, mesmo que o cálculo não dê certo, mas vamos lá. Tudo bem? Também não é um exemplo legal. Não conseguir resolver não é resposta. De novo, se eu não consigo ver, eu não tenho como corrigir. Mais uma vez, não é legal. Pode fazer. Parece que fez, assim, eu não sei, né, do tempo que vocês têm, mas de repente, sei lá, fez em 2 minutos. Escreveu em 2 minutos a resolução desse problema aqui. Aí ficou difícil, né? Teve que fazer a tabela correndo, enfim. Ficou não ficou legal, não ficou adequado. Outro exemplo. Vocês gostariam que eu começasse a falar muito rápido aqui para explicar? Não. Então, é mais ou menos isso que está aqui nessa linha. Eu tenho que pegar muito rápido, falar isso aqui, do que está acontecendo, que parece narrador de jogo de futebol. Esse daqui é resolução de exercício narrador de jogo de futebol. Não deu espaço. Aí fica difícil de, embora o aluno tenha acertado, eu tive que ficar olhando, pegar o meu óculos, aumentar e tudo mais. Outro exemplo que não é legal. Eu não tenho como corrigir assim, aqui, para poder ler. Não tenho como. Então, a orientação da página, ela tem que estar de forma que as letrinhas fiquem nesse sentido aqui, e não aqui assim. Tá bom? Orientação da página é uma coisa que conta bastante. Próximos alunos que pegarem e colocarem orientação da página dessa forma, vai perder ponto. Tudo que eu estou falando aqui, gente, que está mal organizado, nas próximas listas e nos próximos relatórios, eu vou começar a tirar ponto, que é para poder, vocês vão sair daqui com uma excelente noção de organização, porque é a noção de organização que o professor João Canali, ele pede basicamente para todos os alunos dele. Eu fiz 2 cursos na Universidade Professor João Canali, e as listas, se não tivessem organizada de forma excelente, era -1, -2. E eu conheço assim. As minhas listas eram boas, né, professor? Sim, eram excelentes. Verdade. Outra aqui. Não entendi nada. 3. 8,0442 ang igual a 75 graus. Entendi. Esse daqui foi o melhor. Dá zoom para ver os dados.
Ô, professor, dá zoom aí. Nossa Senhora. Então, eu vou pegar esse arquivozinho aqui, vou fazer assim, ó. Gente, eu vou falar com vocês agora sobre o que está bom e o que está ruim no relatório. Eu aqui, professor, tá? E agora eu fiz isso. Vocês conseguem ver alguma coisa? É legal com vocês? Se eu começasse É legal se eu começasse a falar com vocês com esse tamanhozinho de folha? Não, eu não estaria apresentando bem. Então, voltando aqui, vamos lá para o final. Dar zoom para ver os dados. Se fosse o professor João Canali que estivesse corrigindo, estava lascado. Como é o professor Vitor Galvão, está lascado também. Tá certo, Vitor. Então, gente, noção de organização, eu utilizei aqui porque eu não tinha como fazer, eu não tinha tempo para poder criar essas situações, então eu peguei exemplos da lista de vocês mesmos, senão eu criaria, até por questão de não expor para quem fez, sabe, não precisa, eu não estou querendo expor alunos, eu só estou pegando exemplos para poder ver, para poder fazer com que vocês melhorem. Nada aqui tem um objetivo, se não fazer vocês melhorarem, chegarem no fim do ano e saber fazer relatório, lista, porque quando vocês chegarem na universidade, vocês vão fazer o primeiro relatório de vocês melhor do que o aluno que entrou na melhor escola, e, enfim, vai chegar lá e não vai saber fazer um relatório, você já sabe fazer um relatório porque você fez uma iniciação científica. Então, é isso que a gente espera, é isso que eu, como professor, Vitor, como professor, espero de vocês. Eu não estou aqui para ser carrasco, estou aqui para fazer com que vocês sejam melhores que a média, porque eu acredito em vocês, ok? É um bom carrasco, é um bom carrasco. Eu sou um bom carrasco, eu juro. Vitor, obrigado. Pessoal, então é eu tenho isso. Um comentário para fazer, mas antes que eu esqueça, o comentário sobre o vídeo, sobre a biografia, aliás, sobre o filme do Robert Goddard, né? Eu vou fazer um comentário, mas antes deixa eu escrever aqui para todo mundo. Everyone. Hora da chamada. Hoje eu vou fazer só uma no final, tá? Na próxima eu vou fazer uma no começo, uma no meio e uma no fim também, tá? Isso, aí enquanto o pessoal está digitando o nome, né? O comentário é o seguinte, eu vi que um ou dois alunos no grupo, né? Eu entender que não entendeu por que era necessário ver um filme de 2h30 de Robert Goddard. Professor? O pioneiro, né, dos foguetes nos Estados Unidos. Pois bem, eu quero que você descubra, que é importante que você entenda por que eu estou pedindo para você ver aquele filme de ponta a ponta. Não é para encher a sua paciência. Ali tem uma grande mensagem. E se você não conseguir captá-la, vão ter que dizer para você no final, né? Então, assista e tenha em mente por que o canal está querendo que eu veja isso do começo ao fim, tá? E conte tudo, né? Quantos lançamentos saíram da base, não sei o quê, quantos testes. Tem um grande ensinamento ali, enorme ensinamento, tá? E eu espero que você descubra qual é esse grande ensinamento que você estará aprendendo ao ver aquele senhor repetindo não sei quantas centenas de vezes diferentes testes de foguetes e motores e assim por diante. Porque é uma situação um pouquinho parecida com a de vocês. Vocês não estão percebendo, né? Em uma escala muito diferente, claro. Ele gastou 20 anos fazendo aquilo, né? E vocês estão aqui fazendo em menos de um ano, né? Mas existe uma grande similaridade, entendeu? Então, veja e pense. O que eu estou aprendendo com esse senhor que está fazendo todas estas centenas
de testes e lançamentos. Né? Eu espero que vocês aprendam. Né? Professor. Um minuto. Pessoal, nós vamos encerrar aqui a aula, já são 9h30, tem 1h30 aí de apresentação, né? Alguns têm que jantar, inclusive, né? E aqueles que tiverem dúvidas, comentários, permaneçam aqui na reunião conosco. Eu vou parar de gravar, inclusive. Cadê? Parar de gravar. Tchau, tchau. Isso aí. E